Olá, irmãos e irmãs. Gostaria de agradecer a casa pelo convite para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. E gostaria de, neste momento, convidá-los a buscar um ambiente tranquilo, não só um ambiente, que às vezes não é possível, mas também buscar o silêncio mental, entrar naquele quarto íntimo e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que estejamos abertos à compreensão dos ensinamentos que iremos discutir aqui, que possamos estar em conexão com nossos mentores, com a espiritualidade maior, os bons amigos, que eles nos auxiliem na compreensão das lições, que possamos não só ouvi-las, interpretá-las, mas também tomá-las como diretivas para a nossa vida, para o nosso crescimento quanto espíritos imortais, que na construção do reino de Deus, como Jesus disse, que é uma obra divina no coração dos homens, que possamos fazer deste momento e dessas palavras mais um tijolinho nessa construção em nossos corações. Que assim seja. Bom, queridos amigos, gostaria de primeiramente agradecer o convite para vir aqui conversar com vocês. O tema da lição de hoje ela se encontra na Revista Espírita, de 1865, Jornal de Estudos Psicológicos. É o item número 2, intitulado Deus não se vinga. Eu gostaria de ler ir parágrafo por parágrafo e fazendo alguns comentários ao longo para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Então vamos iniciar a leitura e depois eu faço um breve comentário a respeito. Item 2, Revista Espírita de 1865, Deus não se vinga. O que procede é apenas um preâmbulo destinado a servir de introdução a outras ideias. Falei de ideias pré-concebidas, mas há outras que, além das que vêm das inclinações do inspirado, as que são consequência de uma instrução errônea, de uma interpretação acreditada num tempo mais ou menos longo, que tiveram sua razão de ser numa época em que a razão humana estava insuficientemente desenvolvida e que, passadas ao estado crônico, não podem ser modificadas senão por heróicos esforços, sobretudo quando tem por si a autoridade no ensino religioso e de livros reservados. Uma destas ideias é esta: Deus se vinga. Bom, só aqui nesse trechinho breve já temos bastante material para conversar. Gostaria de fazer uns comentários acerca disso, que ele inicia comentando sobre as nossas ideias pré-concebidas. E a gente lembra que nós somos seres sociais, que fomos feitos para viver em sociedade. Então, ali, nas relações, na cultura, no meio que a gente está inserido, a gente tem um modo de vida, um modo de ver o mundo que está, de certa forma, condicionado e relacionado com o meio em que nos cerca. Ou seja, a todo momento a gente está recebendo estímulos e ideias que estão nos formando, que vêm do nosso grupo, além daquelas ideias que a gente já traz de encarnações anteriores. Mas o que ele traz aqui é que cada sociedade em seu momento tem suas ideias, tem sua ética, sua moral, sua cultura, e a partir disso a gente vai aprendendo de acordo com o que a gente está vivenciando ali no meio. E a gente se recorda do início do Evangelho, onde ele aborda as 3 revelações sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo,
onde é mais aprofundada essa questão, né, sobre os precursores, né, aqueles que vieram antes de Jesus, já preparando o caminho ali, porque a gente volta um pouco mais, né, a gente volta em Moisés. Quando Moisés veio, já era uma preparação, e tanto Moisés quanto Jesus ali, né, um pouco menos, mas em alguma medida ainda, né, eles buscam falar correlacionando com a, as coisas da matéria, né? Então, como ele diz aqui, né, cada um está vivendo o seu tempo, né, e às vezes as ideias, a razão humana não está suficientemente desenvolvida para entender alguns conceitos. Então, quando Moisés e Jesus vieram, ainda era uma sociedade muito arraigada à matéria, né? Viver ali do presente, né? Então as ideias eram muito voltadas ainda pro agora, né? Pro viver terreno. E aí, para fazer a mensagem chegar, era necessário ainda tomar, partir para essa abordagem de falar, né, sobre coisas da matéria, coisas que iam atrair as pessoas para começar ali a plantar essas ideias. Então a gente vê reflexo disso até hoje, né? Quando se fala de uma terra prometida, né? Tem gente que aguarda até hoje, né? Busca uma recompensa aqui na terra, porque naquela época ainda era muito difícil se conceber, né? Ou se interessar quando a gente fala de uma recompensa que vem para o além do que se conhece no momento, né? Para o além da matéria, para o além do que se estava vivenciando ali naquela hora, né? Então isso pouco ia chamar atenção, mas quando a gente busca, né, uma alegoria falando, olha, é até muito como se lidar com uma criança, né, que às vezes a criança só consegue pensar no agora, né, e tem dificuldade em pensar para frente. Às vezes até o adulto tem essa dificuldade, né, muitas vezes tem essa dificuldade, né. Então ali na função de educar e preparar o caminho, se usou essa abordagem, né, das coisas da terra. Só depois, né, se veio se abordar com mais profundidade, né, as questões, né, da vida após a morte, do reino de Deus que está para além dessa matéria conhecida aqui, né? Então tudo obedece a um processo. Então veio Moisés, vieram os precursores preparar o caminho, e aí veio Jesus e veio plantar essa semente, né? E na sequência o Espiritismo veio, né, regar essa semente, fazer ela florescer, né, aprofundar as ideias, alguns conceitos, né? Então tudo obedece a um processo que está de acordo com o momento da humanidade ali, naquela época. Então tem muitas coisas que faziam sentido naquele momento, que conforme o tempo vai passando não fazem mais tanto sentido, né? Assim como a gente, como sociedade também vai avançando, a gente pode fazer um paralelo com a questão jurídica, né, que a gente tem hoje das leis, né? Algo que era válido, comum, normal há 100 anos atrás, hoje a gente já vê com outros olhos, né, como coisas absurdas. A gente pode usar como exemplo, né, a questão dos direitos das mulheres, por exemplo, né, o quanto se avançou, né, o quanto foi necessário nesses esforços heróicos, essas lutas, para que as mulheres tivessem os direitos garantidos, né, direitos esses que vira e mexe precisam novamente de luta para serem mantidos, mas a gente segue avançando, né? Então, nesse primeiro parágrafo, ele está falando justamente disso. A gente vive em sociedade, a sociedade é reflexo do seu tempo, né? E em certos momentos, né, a gente traz ideias reflexo da nossa imperfeição que podem caber naquele momento, mas em outro já não fazem mais sentido. Então aqui, quando ele está trazendo, né, essa instrução, é uma instrução de Pascal, ele diz que a gente já está no momento que a gente pode avançar na questão dessa ideia de que Deus se vinga, né? Se a gente for buscar aqui uma definição de vingança, o dicionário nos traz, né? Que vingança é?
ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio, por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano. Desforra, vindita. E uma segunda definição que é qualquer coisa que castigo, pena, punição. Ou seja, nós estávamos neste momento em que ele trazia essa instrução, estávamos prontos a deixar para trás essa ideia de que Deus se vinga, que Deus pune, que Deus castiga. Então vamos seguir aqui. Que um homem ferido em seu orgulho, em sua pessoa ou em seus interesses se vingue, isto se concebe. Essa vingança, embora culposa, está dentro dos limites das imperfeições humanas. Mas um pai que se vinga em seus filhos levanta a indignação geral, porque cada um sente que um pai, com a tarefa de formar os seus filhos, pode redirecioná-los nos seus erros e corrigir os seus defeitos por todos os meios ao seu alcance, mas que a vingança lhe é interdita sob pena de tornar-se estranho a todos os direitos da paternidade. Bom, aqui mais um trecho curto, né? Muitas ideias, muitas coisas para discutir. E para a gente ter uma melhor base, eu vou trazer para vocês aqui um trechinho do Livro dos Espíritos, no Atributos da Divindade, para que a gente possa melhor compreender essa fala aqui, né, de Pascal. A pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para tanto um sentido. Questão número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Kardec complementa com um comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida em que seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então a seu respeito uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Bom, nessas duas perguntas aqui já vem de encontro a essa primeira frase que eu li aqui, né? Que ele diz que um homem ferido em seu orgulho, em sua pessoa ou em seus interesses se vingue, isso se concebe. Ou seja, o homem, nós, né, seres humanos, na nossa imperfeição, que ainda carregamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade e tantos outros coisas a se trabalhar, é compreensível que a gente tenha essa ideia de vingança, né? E aí, como ele começa dizendo, né, que se trazia a ideia de que Deus se vinga, a gente pode perceber que essa ideia, na verdade, é a gente medindo Deus pela nossa régua. Como ele diz aqui, né, na resposta, no comentário de Kardec, né, que o homem o confunde muitas vezes com a criatura, né? Ou seja, quando se diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhante, na verdade é o contrário, né? É a gente que se enxerga em Deus, né? A gente vê todas as nossas dificuldades e as nossas imperfeições, a gente projeta isso, né? Isso se refletia no pensamento da época, né? E aquilo se trazia e dado, né, que estamos todos no mundo de provas e expiações, mais ou menos ali numa mesma etapa, é compreensível que era aceita a ideia de que Deus se vinga, porque se o homem se vinga e a gente projeta isso, faz todo sentido, né? Que as divindades, né, não só Deus, mas todas as divindades, né, se a gente for em outras culturas, a gente percebe que elas eram muito a semelhança do que a sociedade e as pessoas, né, tinham ali de desejos, de dúvidas, de anseios,
né? E aí a gente segue. Mas também na resposta de Kardec a gente percebe, né, que quanto mais a gente vai crescendo, avançando, né, evoluindo, nossas ideias vão se modificando e a nossa visão sobre Deus, né, e sobre as coisas também vai se modificando conforme a gente vai caminhando. Então, conforme a gente vai se elevando, né, sobre a matéria, a gente consegue captando ali melhor entender um pouquinho mais de Deus, como ele diz ali no começo. Nos falta o sentido, mas quanto a gente vai caminhando em direção à perfeição, então melhor a gente vai compreendendo essa essência de Deus. Mas Kardec segue, né, perguntando aqui na pergunta número 13, né, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse um grau infinito, em um grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Bastante coisa, né? E aí, o mais interessante é essa resposta que diz, né? Que dentro da nossa limitação, né, a gente chegar a todos esses atributos, né, de Deus, uma potência suprema, atende ao que a gente conhece agora, mas ainda nos falta aquele sentido, né, que foi dito na primeira resposta que eu li, né, da pergunta número 11. E a gente entra até na teoria da comunicação. Eu tenho alguns amigos que são estudiosos nesse campo, né, e eles comentam, né, sobre o quanto a nossa linguagem, né, as nossas ideias, as nossas palavras são fruto, né, do que a gente vive, do que a gente conhece, né? Então, dizem até que até a gente dar um nome a uma palavra, né, algo não existe, né, dando a entender, né, que a gente precisa compreender algo e nomeá-lo, descrevê-lo, né, para que a gente possa melhor compreendê-lo, né, no nosso estágio atual. E a gente até volta, né, no início, porque o Livro dos Espíritos ele não começa na pergunta número 1, ele começa na introdução, né, onde Kardec dá toda uma base, né, para a gente compreender. Ele comenta, né, sobre os termos que ele vai usar, que para ideias novas é necessário novos termos, porque estamos nomeando, estamos descobrindo algo que antes não conhecíamos. E quando a gente cai, né, nas primeiras perguntas, ele busca justamente falar sobre Deus para que a gente possa, né, dentro das nossas limitações, ter uma melhor visão, um melhor entendimento, né, de que é Deus, né, o que é essa força criadora, o que é esse ser, né, que a gente, dentro das nossas limitações, usando as nossas palavras, mas ainda assim, né, nos valendo do que a gente conhece, a gente consegue entrever dentro do nosso lugar de fala, né, o nosso ponto de vista atual, a gente consegue compreender certas coisas. Então, por isso que Kardec se debruça nesse primeiro momento em falar sobre Deus, para que a gente possa abandonar um pouco, né, de ideias preconcebidas, né, dessa de um Deus muito humanizado, né, humanizado no sentido de a gente materializá-lo como um homem, um velhinho de barba branca que fica lá na nuvem vendo tudo de cima. Então Kardec vem tirar essa ideia, né, e trazer ele como uma força, uma potência criadora, né, um amor infinito, uma sabedoria, uma justiça infinita, né, que a gente possa criar essa figura,
nova, né? Desconstruir aquelas ideias e pouco a pouco colocando nossas novas ideias, né? Que o nosso momento permite, que a gente possa compreender Deus como Jesus trouxe, né? Na sua época, ao invés de uma criatura, um ser, né? Que fica olhando de cima, né? Querendo ser adorado, na verdade ele é um pai, né? Que é como ele descreve aqui, eu uso até essa alegoria, que é a paternidade, né, no momento em que Jesus e Moisés e tantos outros vieram, né, era tido como uma figura, né, que era devido ao maior respeito, né, mas em contrapartida era aquela que também, né, tinha mais responsabilidades do cuidar, do educar, do prover, né, do prover não só material, mas prover valores, né. Tem até uma fala do Chico no Pinga Fogo que eu gosto bastante, eu gosto sempre de trazer aqui, né? Quando ele fala sobre as relações homoafetivas, né? Ele comenta sobre a questão da maternidade e da paternidade, né? Que você conceber, né? A gente chama de dar à luz, dar à vida não é só por meio do sexo, né? A gente trazer materialmente um espírito para encarnar, mas é também você infundir valores, ideias, se observar e ir corrigindo, né? E é justamente o que Pascal está trazendo aqui nessa fala, né? Que ele, quando traz nessa figura, né, de alguém que vai cuidar, que vai orientar, né, não faz sentido ele se vingar, como não faz sentido o, o adulto, né, o responsável, um pai ou uma mãe, se vingar de uma criança porque ela faz, né, bagunça, porque ele entende que naquele momento ela não tem o discernimento de entender que o que ela fez é errado, de entender as consequências, né? Mas o propósito é ensinando, né, ajustando para que ela cresça e vá entendendo melhor o mundo, né, e a forma, né, de conviver com os outros, de se portar, o que fazer, o que não fazer, né? E assim a gente segue aqui a nossa leitura. Sob o nome de Vindita Pública, a sociedade que está desaparecendo vingava-se dos culpados. A punição infligida, muitas vezes cruel, era a vingança que ela tomava do homem perverso. Ela não tinha a menor preocupação com a reabilitação desse homem e deixava a Deus o cuidado de puni-lo ou de perdoá-lo. Bastava-lhe ferir pelo terror que julgava salutar os futuros culpados. A sociedade que vem não mais pensa assim. Se ela ainda não age em vista da emenda do culpado, ao menos compreende que a vingança encerra de odioso por si mesma. Salvaguarda a sociedade contra os ataques de um criminoso lhe basta. Salvaguardar a sociedade contra os ataques de um criminoso lhe basta, auxiliada pelo medo de um erro judiciário. Em breve, a pena capital desaparecerá dos vossos códigos. E aqui Pascal começa a trazer essa reflexão mais no âmbito social, né? Que às vezes não se praticava uma vingança, né? Mas quanto sociedade, né? Existiam formas ali, né? De praticar pelos julgamentos, né, por tudo mais. E isso a gente pode observar até hoje, né? Nós vivemos numa sociedade, né, que boa parte ainda segue uma lógica muito punitivista, né, para aqueles que cometeram crimes, né? E pouco se debate, né, formas de fato reabilitar uma pessoa, né? Quando a gente joga alguém na prisão, raramente ali, né, vai sair algo de bom. Para quem gosta de podcast, eu tenho até uma recomendação que eu escutei há um tempo atrás, um podcast chamado Crime e Castigo, que ele justamente traz esse debate, né? Ele entrevista pessoas que foram vítimas de crime, aquelas que cometeram crimes, né? E a ideia é debater formas, né, de diferentes abordagens para lidar com essas situações, né, que ainda são
comuns no nosso mundo de provas e expiações, né, dada a nossa imperfeição. Crimes ainda acontecem, né, mas qual o nosso posicionamento quanto sociedade perante isso? Né? E o que é esse punitivismo que a gente vive, né, quanto sociedade? Se não também uma forma de vingar-se, como ele traz aqui. Então a gente não está buscando justiça, a gente quer vingança. A gente pode até perceber isso, né, que é muito explorado, né, nas obras, né, literárias, nas séries, nos filmes, né, que vão trazendo muitas vezes situações de desconforto, né, trazendo, né, dentro da situação que a gente é visto como injustiça. E aí, normalmente no final, né, tem esse momento de catarse, né, de se vingar, de ver aquele que estava causando mal, aquele que é tido como vilão da história, né, sofrendo as consequências. Né? E quando essa catarse não acontece, a gente acaba com aquele mal-estar, aquele desconforto, né, porque a gente não teve aquilo que a gente estava esperando, né, e desejando. Né? A gente vê aquele que a gente julga estar errado se dando bem, né, o famoso cair para cima, né, que a gente vê muito nas falas populares, né, isso traz um desconforto na gente. Né? Então fica de reflexão também, né, sobre a nossa percepção de sociedade, né, que a gente está avançando também nesse sentido, mas ainda somos muito falhos. Parece muito que a gente alterna, né, entre Jesus e Moisés, né, entre o perdoar e o olho por olho, dente por dente, né. Então ele traz aqui essa reflexão e comenta, né, que em breve a pena capital, né, a pena de morte vai desaparecer, não só porque a gente vai ter avançado e vai compreender melhor o valor da vida, entender que a vida continua, né, nós acreditamos em vida após a morte, mas também o quanto isso não traz nenhum benefício, né, quanto sociedade, que a gente teria regras seguidas pelo medo e não, né, pelo avanço moral. E achei muito interessante esse trechinho aqui, essa reflexão que ele traz. Né? E aí a gente segue. Se hoje a sociedade se sente grande demais diante de um culpado para se deixar ir à cólera e dele vingar-se, como quereis que Deus, participando de vossas fraquezas, se tome de um sentimento irascível e fira por vingança um pecador chamado ao arrependimento? Crer na cólera de Deus é um orgulho da humanidade, que imagina ter um grande peso na balança divina. Se a planta do vosso jardim vem mal, se desvia, ireis encolerizar-vos e vos vingar dela? Não. Endireitá-la-eis, se puderdes, dar-lhes um apoio, forçareis por entraves as suas más tendências, se necessário, a transplantareis, mas não vos vingareis. Assim faz Deus. Ou seja, né, Deus, nessa figura do Pai, do Cuidador, né, ele não pode descer para errar com a gente. Então, quando a gente traz aqueles atributos, né, de amor, de bondade, de justiça, né, Deus está sempre nos dando oportunidades, né, de nos endireitar, de seguir o caminho correto. Né? E quando vem o Espiritismo, que traz a questão da reencarnação, nada mais é do que a expressão máxima assim, que eu consigo ver da bondade de Deus. Né? Que ele traz aqui o exemplo do jardim, né, de Deus nos colocar em diferentes contextos para a gente aprender a florescer onde a gente é plantado, né? Como diz o nosso irmão aí, Haroldo, em uma de suas palestras. Então, é isso, né? A gente está sempre mudando de meio, né, para a gente receber diferentes ideias, diferentes conceitos, e que esses conceitos vão pouco a pouco sobrepondo as nossas más tendências. Então, é Deus nos dando sempre uma oportunidade, cuidando, nos dando todo o material, todo o ferramental, né, todo o necessário para que a gente possa se desenvolver quanto espíritos. Né? Então Deus, a gente não pode comparar as nossas imperfeições, né, com Deus. Logo, né, ele traz aqui
esse exemplo, essa comparação, que a gente possa diferenciar, né? Então, mais uma vez, como ele disse, como Kardec disse, né? Perguntou e os espíritos responderam. Pouco a pouco a gente vai melhorando e a gente vai melhor compreendendo, né? E assim seguimos, né? Aqui para os últimos trechos. Deus vingar-se. Que blasfêmia! Que diminuição da grandeza divina! Que ignorância da distância infinita que separa a criação de sua criatura! Que esquecimento de sua bondade e de sua justiça! Deus viria numa existência em que não vos resta nenhuma lembrança dos vossos erros passados, fazer-vos pagar caro pelas faltas que podeis ter cometidos numa época apagada em vosso ser. Não, não. Deus não age assim. Ele entrava o impulso de uma paixão funesta, corrige o orgulho inato por uma humildade forçada, endireita o egoísmo do passado pela urgência de uma necessidade presente que leva a desejar a existência de um sentimento que o homem não conheceu nem experimentou. Como Pai, ele corrige, mas também como Pai, Deus não se vinga. Guardai-vos dessas ideias pré-concebidas de vingança celeste, restos dispersos de um erro antigo. Guardai-vos dessas tendências fatalistas, cuja porta está aberta para vossas doutrinas novas e que vos conduziriam diretamente ao quietismo oriental. A parte de liberdade do homem já não é bastante grande para pequená-la ainda mais por crenças errôneas. Quanto mais sentirdes vossa liberdade, sem dúvida, maior será a vossa responsabilidade. Em tanto mais os esforços de vossa vontade vos conduzirão à frente na via do progresso. Pascal. Então aqui, né, fechou lindamente, né, esse trecho, essa mensagem, recordando o ensinamento de Jesus, né, que Deus é esse Pai. Deus não é um juiz, não é um carrasco. Deus é aquele que quer cuidar e endireitar. E se nós, né, dentro da nossa imperfeição, tem coisas que a gente olha e não faz sentido, né? Por que Deus se vingaria? Por que Deus faria isso, né? Que pai faria isso? Que mãe faria isso com o filho, né? Que eles amam, né? Que eles querem ver bem, querem cuidar, né? Então a gente não pode reduzir Deus, né, a uma ideia antiga, né, ultrapassada, que como ele traz aqui, a gente tem que deixar para trás para abrir espaço para o progresso. Né? Nós estamos avançando, estamos crescendo, estamos caminhando, devagarzinho, pouquinho em pouquinho, mas a gente não está parado, né? A gente está avançando. E no final ele nos chama a observar, né, o nosso livre-arbítrio e a nossa responsabilidade perante as nossas ações, né? Que as situações, né, da nossa vida, né, sejam elas positivas, negativas, né, elas têm a nossa participação e a nossa responsabilidade, assim como também tem o amparo de Deus e da espiritualidade, né? Então nós somos responsáveis pela nossa encarnação, né? Então, quando as situações vierem, né, quando aquilo que a gente julga ser um mal nos acontece, que a gente se pergunte não por quê, e sim para quê. O que Deus está querendo me ensinar? O que a vida está querendo me ensinar, fazendo tirar de bom dessa situação, né? Porque tudo é uma oportunidade de aprendizado. Até as situações, né, que a gente mesmo provoca pelas nossas atitudes, né, nessa encarnação mesmo, né, não precisa nem ser em outras. Mas nessa encarnação mesmo a gente faz algumas coisas, né, que tem suas consequências, mas a gente pode aprender muito com essas situações, porque nada é perdido. E aí, conforme a gente vai caminhando, vai se abrindo a novas ideias, a gente vai se abrindo esse amor, essa justiça, essa bondade infinita, né? A gente vai tendo essa necessidade, como ele traz aqui no final, de conhecer novos sentimentos, né? De buscar aquele sentido que nos falta para compreender a essência de Deus, entender,
né, mais a fundo, ainda mais a fundo, de que Deus não quer nos punir, né? Ele quer cuidar, quer nos ver crescer, quer nos ver caminhar, assim como todo pai amoroso, né? Quer ver seus filhos bem caminhando, né? Estando bem e seguindo, né? Então acredito que esse é o grande convite da mensagem e como eu gostaria de finalizar nossa conversa de hoje, né? Trazendo essa reflexão, né? Como eu disse na prece no começo, né? Que seja mais um tijolinho para a gente colocar na construção do reino de Deus em nosso coração, né? Esse caminhar, esse observar, né? Que tá tudo aí. A gente tem os escritos, tem, né, os exemplos, tem tudo para a gente aprender e seguir o nosso modelo e guia, né? Mas que a gente dê o passo de cada vez em direção, né, a essa felicidade que a gente está destinado. E mais uma vez eu gostaria de agradecê-los a atenção, o convite, né? Pedir desculpas, né, por eventuais barulhos ou dificuldades da fala, né? Estou com um probleminha de saúde, então peço desculpas se não me fiz claro, né? E gostaria de convidá-los novamente a fechar os olhos, acalmar a mente, manter essas reflexões, né? E convidá-los a fazer uma prece de encerramento, onde dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Que não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.